Gente, ó, mundos primitivos. Vocês se lembram quem mora lá? Vai, isso, viu? Todo mundo viu? Obrigado, valeu a dica, viu? Ó, mundos primitivos, onde os espíritos têm as suas primeiras oportunidades reencarnatórias na raça humana. Mundos de provas e expiações, que são os meninos de Ibiá para lá, onde há a predominância do mal. Se tiver a gente de Ibiá que eu vou apanhar hoje, não vou? Meu Jesus, ainda bem que minha perna é grande. Mundo de regeneração, onde a gente já expiou o que precisávamos, mas ainda falta muito. Observemos, de 5, o de regeneração está no meio. É como se tivesse um fôlegozinho para continuar. Mundos felizes, onde predomina o quê? E mundos celestes ou divinos. Jesus, né? Espíritos puros, espíritos perfeitos. Vamos lá, agora que é a hora da prova, hein? Rodrigo agora ela vai fazer aquilo. Vamos ver se o povo vai passar na prova. O povo vai repetir. Vocês conhecem esse personagem chamado Aurangzeb, que a história registra? Príncipe do Egito. Ele está retratado, a história dele, em 2 volumes do Rochester. Romance de uma Rainha. Esse Aurangzeb não foi uma pessoa bacaninha não, gente. Eu acho que se fosse reencarnado hoje ele ia morar onde? Ibiá. Eu entendi errado? Pode ser Tremembé, não? Hã? Tremembé. Eles iam tirar de Ibiá e levar para o Tremembé. Mas até ir para o Tremembé, eu acho que ele ia nascer em Ibiá, não sei não. Gente, o Aurangzeb, ele tinha um mago junto a ele, chamado Tadar. E ali nas cercanias do castelo, eles desenvolveram uma porção mágica e só eles tinham um antídoto. Então eles inebriavam os jovens que moravam nas cercanias do castelo e os convidavam para grandes festanças de orgia e outros mais. Era comum os jovens não voltarem mais para suas casas. Eram assassinados, desapareciam por ali. Isso está no livro, Romance de uma Rainha. Onde vocês acham que o Aurangzeb moraria? Um desses mundos aqui. O que vocês definirem, eu vou colar ele lá no mundo, hein? Mundos primitivos. É? Primitivo. Provas e expiações. Ó, agora eu fiquei na dúvida. Vamos, quer ver? Quem acha que é o mundo primitivo, levante a mão. Quem acha que é provas e expiações, levante a mão. O do primitivo levou uma tunda. Nós vamos colar lá no mundo de prova e expiação. Vocês mandarem. Gente, o bracinho vai ficar esticado só 2 horas, viu? Vai trocar. Ó, agora nós vamos ver outro personagem. Vamos ver se a gente entendeu mesmo a mensagem. Cambises II, ou Cambises, eu não sei a pronúncia correta. Esse personagem foi filho do rei Ciro. Ele uniu o Alto e Baixo Egito. Mas esse cara aqui também não foi uma boa pessoa. Cambises, entre tantas coisas, ele juntou os sacerdotes dos templos egípcios e mandou assassiná-los e queimar o templo com eles dentro. E a irmã dele estava grávida de um artista e ele, apaixonado pela irmã, matou-a a pontapés, ela grávida. Entre outras barbaridades, esses foram alguns dos feitos do Cambises II. Para onde a gente mandaria o Cambises? Qual mundo ele moraria? Primitivo? Nossa, se tem uma voz de locutor que chamou a atenção. Primitivo. Não vou nem perguntar para mais ninguém. Provas? Ó, agora eu fiquei na dúvida de novo. Primitivo, levante a mão, por favor.
Provas e expiações, levante a mão, por favor. Primitivo ganhou, a tunda agora foi devolvida. Tem um personagem aqui, o nome dele é Solano. Salvo engano, a história desse moço está num livro chamado Algemas Douradas. O Solano, ele teve uma vida assim sem muito destaque. Ele viveu em Roma e ele suicidou-se por afogamento no mar. Então é um espírito suicida. Onde o Solano deveria morar, queridos irmãos? Olha, esse parece que foi unânime, né? Luís II, rei da Baviera, ou Ludwig II, ou Ludwig II, como queiram. Esse cara foi tido como um rei louco. Esse também acho que ia morar em Biá, porque ele não tomava banho de jeito nenhum, gente. Tomava não. Ele recebia as pessoas que o procuravam em seu aposento. No livro, daqui a pouco eu conto o nome do livro, senão eu vou estragar a surpresa. Mas esse cara, ninguém sabe se ele fora assassinado ou se ele se suicidara. A morte dele continua sendo um mistério na história da humanidade. Malucão, cara. Malucão. Não tomava banho, recebia todo mundo nos seus aposentos, preguiçoso. Hã? Fala alto se tiver coragem. Morava no Ibiá. Eu sou médium aqui, eu captei o pensamento dela. Queridos irmãos, onde o Luís II moraria? Dependendo do estado que ele morreu, você falou que ele não sabe se ele suicidou ou não. Não sabe, é indefinido. Então a resposta que ele iria vai ficar indefinida. Se ele suicidou, ele tem um tipo diferente. Vamos imaginar aqui, se ele fora um suicídio, para onde você o enviaria, irmão? E se ele não fora um suicida, para onde você o enviaria? Talvez no mundo de regeneração aí, ó. Lá no mundo de regeneração todo mundo toma banho. Pois é, tem que ir pra lá que ele toma banho. Para tomar, né? Boa. Quem acha que é o provas e expiações, levante a mão, por favor. Regeneração, levante a mão, por favor. Ixi! Essa foi, como é que chama? É unânime, né? Vou colar aqui em cima só para... Agora tem um aqui interessante. Quem conhece? Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça viveu em Turtaba, desencarnou em 1988. Jerônimo, aos 17 anos de idade, foi acometido de uma doença. Vocês conhecem o Punga, aqui do Carmo do Paranaíba? A mesma doença do Punga. É aquilo lá, artrite reumatoide ou reumatismo infeccioso. É uma doença autoimune. Então ele começou a apresentar problemas de saúde aos 17 anos de idade. Interessante que ele não era espírita, era evangélico. E ele frustrou-se com a religião dele, porque a sua avó, uma grande trabalhadora da seara evangélica, e ela, perdão, sua avó era católica, me desculpe, e muito boa, grande trabalhadora do catolicismo, desencarnou. E o seu pastor falou assim: sua avó foi muito boa, mas pena que ela não vai para o céu, ela vai para o inferno. Ah, mas por que ela vai para o inferno? Porque ela não era evangélica. Aí ele se frustrou, que tinha que pertencer a uma determinada denominação religiosa para poder adentrar no paraíso ou no mundo superior.
tornou-se espírita. E a doença lhe surgiu, e ele procurou o Chico. O Chico falou assim: meu filho, trate de falar no bem, pois você vai perder a visão, os movimentos. Trate de falar no bem, para que os espíritos também não te caçem a voz. E o Jerônimo então ficou completamente paralítico. Ele só ouvia e falava, não enxergava, não movimentava, não articulava nenhum dos seus membros. E o Jerônimo tinha um ventilador a pouco menos de 2 metros de distância, 24 horas por dia, para aguentar o calor que ele sentia. As dores eram intensas o dia inteirinho. E o Jerônimo mandaram fazer uma maca ortopédica para ele e a acomodaram numa Kombi adaptada para ele. Um dia ele foi ao Chico, ele queria construir uma creche lá em Tutaba. Acho que é Pouso do Amanhecer, se eu não estou enganado o nome. Ele foi ao Chico, o Chico falou assim: meu filho, procure o Roberto Carlos, que vocês estão vibrando na mesma sintonia. Procure o que ele vai te ajudar. Aí, de Uberaba mesmo, o Jerônimo já foi na Kombi lá pro Canecão, que o Roberto Carlos estava fazendo um show lá no Canecão. E ele mesmo conta que puseram a maca assim, esperando o show terminar para falar com o Roberto. O povo ia falando, entrando e falando assim: esse Roberto é forte mesmo, até os aleijados vêm no show, olha. Um dia ele estava num estádio de futebol, lá em Tutaba, e ele conta que era comum as pessoas esbarrarem em sua maca, ele caía no chão e quebrava os ossos. Não tinha jeito, quebrava. Nesse dia uma senhora esbarrou na maca dele lá no campo de futebol e ele caiu da maca. Então, enquanto iam recompondo o Jerônimo com a maca, a mulher ficou nervosa, brava. Mas não é possível, todo lugar que eu vou está esse aleijado. Eu vou no supermercado, está o aleijado. Eu vou na feira, está o aleijado. Eu vou no centro espírita, está o aleijado. Agora até no campo de futebol está o aleijado. Adivinha o que o Jerônimo falou? Esse não morava em Biá, não. Adivinha o que ele falou? Irmão, mas você também não está parando em casa, hein? Esse era o Jerônimo, queridos irmãos. Tido como um gigante deitado, sofria dores implacáveis. Seguidamente ele conseguia dormir no máximo 30 minutos por dia, porque era acordado ou pela dor dos outros. No máximo 30 minutos por dia. Apesar das suas dores, quem via de fora para falar com ele, às vezes ao longe ouvia uma gargalhada e pensava assim: não pode ser o Jerônimo, porque já me falaram que ele é paralítico. Não pode ser ele que está rindo nessa altura e essa gargalhada tão profunda. Mas era o Jerônimo. Onde o Jerônimo moraria? Regeneração ou provas e expiações, gente? Regeneração. Vamos, nós vamos ter que fazer vamos aproveitar o ano da eleição. Prova e expiação, levante a mão, por favor. Regeneração, levante a mão. Ixi, deu nem segundo turno. Agora tem um aqui que esse vai dar unanimidade. Jesus, guia e modelo da humanidade. Esse que está no centro da nossa reunião hoje. Onde Jesus moraria? E se Jesus fosse reencarnar, onde que ele nasceria? Ah! Teve alguém aqui na mesa que falou que ia ser Pratinha. Não, vai fazer uma eleição agora. O pessoal de Biá é muito bom, sim. Muito bom. Eu nasci aqui, porque lá no Pratinha tem hospital. Vai ter o Instituto do Amor, ó. Queridos irmãos, agora vejamos. Ó, vamos prestar atenção agora. Olha só. Cambyses II, Orenzebe, Solano, Luís II, Jerônimo Mendonça são o mesmo espírito. É o mesmo espírito, gente, que reencarnou travestido dessas personagens. Cambyses, Orenzebe, Solano, Luís II, até culminar
por hora em Jerônimo Mendonça. Todos reencarnaram aqui no planeta Terra. Aqui. É importante a gente compreender isso, porque o próprio Jerônimo, quando diz... Gente, obrigado, senão vocês vão... Obrigado. Obrigadão, viu? O braço nem desceu mais, coitado. Queridos irmãos, olha só. Jerônimo, quando desencarnou, começaram a fazer procissão na sua sepultura, pagar promessa, acender vela, e no plano espiritual ele ficou muito incomodado, porque está muito longe da perfeição. É um espírito comprometido com a lei de causa e efeito, comprometido com seus atos desvairados do passado. Então ele veio, procurou Maria Gertrudes lá de Tortado. Gertrudes, minha filha, se apresse. Precisamos escrever os registros da minha história para o pessoal me conhecer a fundo, saber que eu não tenho nada da perfeição que eles imaginam que eu tenho. Saber que eu tenho compromisso com a lei divina. Eu falei demais, Gertrudes, vamos escrever minhas histórias. A primeira já estava retratada no livro do Orenzébe, no livro Romance de uma Rainha, que é Orenzébe. Então Gertrudes pôs-se a escrever. Aí saiu o Enigma, volumes 1 e 2, saiu Algemas Douradas, ela escreveu algumas biografias do Jerônimo. A história do Luís II da Baviera está no livro Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado. Tem uma foto onde o Luís II dormia um leito de ouro, e tem uma foto na outra página onde o Jerônimo dormia. Uma cama ortopédica de ferro, nesse formato assim, porque o seu corpo não se dobrava. Mas, queridos irmãos, o mais importante que a gente trouxe, essa reflexão, essa pequena dinâmica, é para a gente compreender a bondade de Deus. Eu tenho um amigo lá em Patos, chama Emerson. E o Emerson um dia faz um trabalho fantástico nas penitenciárias. Um dia ele chegou lá na penitenciária, acho que já fluidificou. Chegou na penitenciária e conversando a respeito da doutrina espírita, da imortalidade, das oportunidades. E um dos presidiários começou a abrir os olhos, foi brilhando os olhos, brilhando os olhos, brilhando os olhos. Falou assim, então quer dizer que eu vou ter chance? Eu não estou perdido para a eternidade? O Emerson, não, meu filho. Que Deus é esse que nos rege, que não daria uma oportunidade a um de seus filhos, a uma de suas obras? Não, nós vamos ter oportunidade. É óbvio que você vai precisar de corrigir as suas faltas, mas você vai ter oportunidade sim. Tal qual teve Orenzébe até culminar em Jerônimo Mendonça. Isso que nós precisamos de compreender, queridos irmãos. Não há perda eterna, só amor eterno, só construção eterna, só perfeição. Erro eterno não há, nem em nós, nem nos nossos irmãos, nem em mundo algum. É maior do que o entendimento. Será que está certo os mundos que nós os enviamos? O planeta Terra, como nós dissemos, ele já foi mundo primitivo e foi se transformando. Então é natural que os espíritos que habitávamos o planeta há tempos atrás também praticávamos faltas, delitos mais graves. Ainda somos faltosos, mas nós já diminuímos o teor das nossas faltas. E vamos diminuir cada vez mais. Agora, queridos irmãos, a doutrina espírita nos faz um apelo. Bezerra de Menezes. É urgente, não é apressado, mas é urgente. Porque nós já temos informações suficientes para que a gente consiga avançar um pouco mais e um pouco mais rápido. Nós precisamos, queridos irmãos, de fazer uso das informações que nós temos, das oportunidades que nós temos no presente. Bom, mas que oportunidades são essas? O Jerônimo teve uma grande oportunidade na vida, que foi a dor. Ele perdeu o direito de ir e vir, porque ele foi onde não devia. Ele perdeu o direito de ir e vir.
ele perdeu o direito de enxergar, porque ele só usou isso no passado para cobiçar, para destruir, para matar, para ferir, em proveito próprio. E o Chico o alertou: trate de falar no bem, para que os espíritos não te caçem também a vós. Gente, olha o que o bem pode fazer por nós. O bem nos preserva, o bem nos resguarda. Mas é muito. Tem uma história muito interessantezinha. No advento do surgimento da AIDS, os Estados Unidos, como o mundo, ficaram assim, perdidos, sem saber o que fazer. O povo de Biá, então. E aí, foram lá na Madre Teresa de Calcutá, lá no Instituto da Madre Teresa. Eu não sei se ela ainda era reencarnada nessa época, mas foram lá, rogando que enviassem para os Estados Unidos algumas voluntárias para auxiliar no tratamento dos doentes. Então, apresentaram a proposta para todas as internas. Olha, o pessoal dos Estados Unidos vieram aqui conclamando ajuda humanitária e fraterna. Então, quem quer ir para lá? Acontece que tinha uma jovenzinha lá de nome Tamis. E a Tamis, a mãe desencarnara na Índia. A Índia é um país assim que os nossos irmãos atravessam muita dificuldade, carência mesmo. E o pai a vendera para um prostíbulo. Mas a Tamis, uma jovenzinha por volta dos seus 16, 17 anos, um espírito afeiçoado ao amor e ao Cristo. Então fora ela levada para o prostíbulo e lá ela fora jogada no serviço que lhe competia. Nunca mais avistaram o pai ou nenhum membro da família. Quando foram rogar ajuda, ela logo se ofereceu. Eu quero ir, uma das primeiras a se oferecer. Mas quem estava convidado falou assim: olha, mas eu preciso de alertá-las. É uma doença infecto-contagiosa sem cura. Se vocês forem infectadas, vão sofrer muito e vão morrer. Ela, ainda assim, eu quero ir para ajudar os meus irmãos. Na verdade, na intimidade de Tamis, a morte já estava acontecendo para ela. Porque o mundo que ela estava vivendo era muito sofrido. A dona do prostíbulo, vendo que ela não pertencia àquele lugar, enviou-a para o lar das trabalhadoras de Madre Teresa. Olha, o pai dela deixou lá comigo, mas lá não é o lugar dela, ela vai morrer. Então cuidem dela aqui, se ela tiver que morrer, que ela morra aqui com vocês, porque lá eu já vi que não é o lugar dela. A dona do prostíbulo fora tocada pelo amor de Tamis. Então Tamis foi aos Estados Unidos. Acontece que lá ela, cuidando dos doentes, um deles apaixonou-se por ela. Profundamente apaixonado. E um dia declarou seu amor. E ela falou assim: oh, meu irmão, não posso me casar com você. Já sou casada. Eu me casei com Jesus. E por amor ao meu marido, eu sirvo a quem ele determina. Eu já sou uma serva do Cristo. E eu amo o quanto ele me ama. Mas esse aidético não aceitou o amor dela pelo Cristo e nem a negação do amor que ele sentia por ela. Então ele, de posse de uma seringa, tirou um pouquinho do seu próprio sangue e no momento de descuido da Tamis, lhe aplicou o sangue contagiado. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Vai morrer comigo de AIDS. E a Tamis virou-se para ele e falou assim: oh, meu irmão, você acha que você me fere? Não. Você acaba de me libertar. Eu não só te perdoo, como eu continuo te amando. Por amor ao meu marido, a Jesus, continuo te amando. Agora, vem aí o grande milagre. Adivinha o que aconteceu com a Tamis? Não foi contagiada. Não contraiu a AIDS.
E o cientista chamou a atenção do corpo de cientistas. Por quê? Que ela, apesar de ter o vírus da AIDS, mas o vírus não atacou-a. Continuava ela sã. E Divaldo nos orienta que ela tinha algo chamado psiconeuroimunologia. Ela não tinha débito com a lei divina. Ela não tinha falta. Ela era imune ao mal que se queriam lhe fazer. Porque ela já amava. O mal não alcançava, ao menos esse. Queridos irmãos, olha o que o bem faz pelas nossas vidas. Olha as possibilidades que nós temos nas mãos. Enquanto que o Raul Teixeira nos conta que numa de suas reuniões, ele fora procurado por 2 homens e uma senhora. Logo ele adivinhou que se tratava do pai, a mãe e o filho. Então eles esperaram e o Raul foi cumprimentado por todo mundo, a fila andando, e lá adiante estava o casal e o jovem. Quando o Raul terminou de atender todo mundo, o jovem se aproximou. Senhor Raul, viemos de longe conversar com o senhor e trouxemos a minha mãe. A minha mãe afirma ter câncer. E nós já procuramos os melhores especialistas de todo mundo. Todo mundo é unânime, ela não tem câncer. Mas quando a gente leva ela no médico novo, um bom profissional, e ele afirma que ela não tem câncer, ela fala assim, esse médico não sabe de nada. Vamos no outro, lá no Araxá, que lá é a cidade dos médicos bons. Chega lá no Araxá, ela vai consultar-se com o médico, não pode ser do SUS, né, gente? Vai consultar-se com o médico, e o médico diagnostica que ela não tem câncer, e ela pede para ir no outro então. Nós não sabemos mais o que fazer com a minha mãe, seu Raul. Nós estamos desesperados. E nós ficamos sabendo que o senhor está aí aqui, e viemos conversar com o senhor. O doutor espiritual do Raul chama-se Camilo. E o Raul fala assim, Camilo está me dizendo que a sua mãe realmente não tem câncer. No entanto, se ela continuar assim, ela vai materializar o câncer nela. Porque o pensamento dela está tão forte, atraindo o problema para ela, que ela vai conseguir materializar em si própria o câncer que ela tanto busca. Gente, observemos o que está ao alcance de nossas mãos. Observemos. Nós temos a felicidade nas próprias mãos. É preciso compreendermos que estamos num planeta de provas e expiações. Então não dá para a gente pegar, como o Reginaldo falou para nós, a felicidade lá do mundo perfeito e jogar ela aqui no mundo de prova e expiação. Não dá. Não tem jeito. Mas diante do que o planeta permite, nós podemos ser muito melhores do que somos agora. Isso é fato. Nós já podemos auxiliar, porque o planeta só vai transformar-se de prova e expiação para a regeneração quando nós formos regenerados. Todos. Quando um de nós ainda não for, o planeta não vai mudar. Todos. Todos. Jesus se preocupa com todos. Não é a maioria. Com todos. Um a um tem importância para Deus e para o Cristo. Está nas nossas mãos, gente. Nós temos aqui diante de nós um fenômeno. Que é o fenômeno da mediunidade? Que é o fenômeno da psicografia? Nós vamos observar, conforme nos convida o Ícaro, que é um dos mentores da equipe do Júlio, a gente entender a finalidade da carta. Consolo e instrução. Segundo ele, está certo. Mas vai mais além. É muito maior do que isso. Queridos irmãos, quem de nós já viu um espírito mandar numa carta algo fora do convite? Algo de... numa proposta assim, olha, vocês que estão aí,